a descoberta? Foi Wilhelm Conrad Röntgen quem descobriu e batizou os raios-x. Além de fazer a primeira radiografia da história, isto ocorreu quando Röntgen estudava o fenômeno da luminescência produzida por raios catódicos num tubo de Crookes. Este dispositivo foi envolvido por uma caixa de papelão negro e guardado numa câmara escura. Próximo à caixa havia um pedaço de papel recoberto de platinceto de bário. Conrad Röntgen percebeu que quando fornecia corrente elétrica aos elétrons do tubo, estes emitiam uma radiação que velava a chapa fotográfica. Intrigado, resolveu intercalar entre os dispositivos e o papel fotográfico corpos opacos à luz visível. Desta forma, obteve provas de que vários materiais opacos à luz diminuíam, mas não eliminavam a emissão desta estranha irradiação induzida pelo raio de luz invisível, então desconhecido. Isto indicava que a energia atravessava facilmente os objetos e se comportava como a luz visível. Após exaustivas experiências com objetos inanimados, Röntgen resolveu pedir para sua esposa pôr a mão entre o dispositivo e o papel fotográfico. A foto revelou a estrutura óssea interna da mão humana, com todas as suas formações ósseas. Essa foi a primeira chapa de raio-x, nome dado pelo cientista à sua descoberta de 8 de novembro de 1895. Em 1896, com a descoberta do raio-x, Wilhelm descobriu que ele, sem proteção, causava vermelhidão da pele, ulcerações e empolamento. Em casos mais graves de exposição, poderia causar sérias lesões cancerígenas, morte das células e leucemia, o que o levou à morte. Partícula ou onda? Logo que os raios-x foram descobertos, pouco se sabia a respeito de sua constituição. No início do século XX, foram encontradas evidências experimentais de que o raio-x seria uma partícula. No entanto, e para a surpresa da comunidade científica, Walter Friedrich e Paul Knippen realizam um experimento em 1912, no qual conseguiram fazer um feixe de raio-x atravessar um cristal, produzindo interferência da mesma forma que acontece com a luz. Isto fez com que os raios-x passassem a ser considerados como ondas eletromagnéticas. Por volta de 1920, foram realizados outros experimentos que apontavam para um comportamento corpuscular dos raios-x. O físico Louis de Broglie tentou resolver este aparente conflito no comportamento dos raios-x, combinando as equações de Planck e de Einstein. Chegou à conclusão de que tudo o que é dotado de energia vibra e há uma onda associada a qualquer coisa que tenha massa. Características. Detecção. A detecção do raio-x pode ser feita de diversas maneiras. A principal é a impressão das chapas fotográficas, que permite uso medicinal e industrial através das radiografias. Outras formas de detecção são pelos aquecimento de elementos à base de chumbo, que geram imagens termográficas. O aquecimento de lâminas de chumbo para medir sua intensidade, além de elementos que possuem gases em seu interior, a exemplo da válvula Geiger-Müller, utilizada para detecção de radiação ionizante e radiação não ionizante, podendo ainda ser difratado através de um cristal e dividido em diversos espectros de onda. Sensores, fotos, transitores ou fotos diodos captam uma ou algumas faixas de espectro e são amplificados e digitalizados formando imagens. Esse último processo, difração de raio-x por cristais, é comumente utilizado em equipamentos de inspeção de bagagens e cargas. Medicina. Na medicina dos raios-x são utilizados nas análises das condições dos órgãos internos, pesquisas de fraturas, tratamentos de tumores, cânceres e doenças ósseas. Com finalidades terapêuticas, os raios-x são utilizados com uma irradiação aproximada de 5.000 a 7.000 Hz sobre pequenas áreas do corpo, por pequeno período de tempo. No Brasil, os raios-x do pulmão, para fins diagnósticos de tuberculose pulmonar, são chamados de abreugrafia, que se trata de uma incidência sobre uma pequena área do pulmão.
Natureza eletromagnética. X propagam-se à velocidade da luz. E como qualquer radiação eletromagnética, estão sujeitos aos fenômenos de refração, difração, reflexão, polarização, interferência e atenuação. Sua penetrância nos materiais é relevante, pois todas as substâncias são transparentes ao raio-x em maior ou menor grau. Em algumas substâncias, como composto de cálcio e platinocianeto de bário, os raios-x geram luminescência. Esta radiação ioniza os gases por onde passa. A exemplo da luz visível não é desviado pela ação de campos elétricos ou magnéticos. Desloca-se em linha reta, sensibiliza filmes fotográficos. Além de descarregar os objetos carregados eletricamente, qualquer que seja a polaridade, sendo uma característica não totalmente confirmada, há de descarregar eletricamente os objetos. Interação com a matéria. Quando os raios-x atingem a matéria, assim como o tecido do paciente, os fótons têm 4 possíveis destinos. Os fótons podem ser completamente espalhados sem perda de energia, Absorvidos com perda total de energia, espalhados com alguma absorção e com perda de energia, Transpostos sem qualquer alteração. interação dos raios-x em nível atômico. existem 4 principais interações em nível atômico, dependendo da energia do fóton incidente. espalhamento não modificado ou coerente, espalhamento puro. efeito fotoelétrico, a absorção pura, Efeito Compton. Espalhamento e absorção. E produção par, pura absorção.